Então, cara, eu nasci naquela ilha em Pilão Arcado, em 74, e houve umas chuvas, que só depois de muitos anos eu vir a entender isso, porque eu tenho uma imagem comigo que é minha, única, ninguém tira de mim. Já falo sobre ela. Abriram as barragens de Sobradinho, segundo me constam, e fomos resgatados por rebocadores. São balsas ou lanchas superpotentes que empurram balsas e contêineres de grãos, Rio São Francisco, acima ou abaixo. E ali agora a imagem ficou eu no colo de alguém, eu não sei quem, mas ficou na minha cabeça eu olhando para aquela tromba de água gigante. Então, no ano de 89, eu acho que nós fomos, não sei se para Bom Jesus da Lapa, meu pai tinha umas terras nas Agrovilhas 18, perto de Bom Jesus da Lapa, mas do outro lado, plantação de algodão, ele limpava madeira, derrubava e limpava no machado para fazer tormentos da linha do trem. Então, eu tive aquela experiência, sabe? Mas eu era muito novo. Então, acontece que moramos em Botirama. Eu tenho uma irmã enterrada lá, minha primeira irmã nessa vida. Moramos em Xique-Xique, moramos na Barra, e de Xique-Xique meu pai foi para São Paulo em 89. Aí houve um negócio de... Meu pai tinha uma lancha, e ele tinha um carreto para Pilão Arcado, que é a cidade que eu nasci, e ele mandou eu fazer esse carreto. E aí eu aproveitei para conhecer parentes que eu não conhecia, sabia que existia, mas não conhecia. Fazer Aí, esse carreto, mas você tinha que idade nessa época aí? Tu já estava dirigindo? cara, aí eu estava mais ou menos 89, eu não vou precisar direito da matemática. Sou um Mas pouco. tu foi dirigindo? Claro, a Tá, lancha era do meu pai e eu era o cara. entendi. Perto de 14 para 15, Tá, aproximado, se eu errar. tá. E aí eu vi que a cidade de Pilão Arcado é maravilhosa. Eu pude andar nas ruínas da cidade, que era portuária. Aí descobri que a cidade era alguns quilômetros, lá falamos léguas, adentro do porto. E tem uma coisa hilária, cara. Tem um pico de uma pedra que nasce no leito do rio, entre aquela ilha grande onde eu nasci com uma parteira e a minha mãe, e a cidade portuária, que é Beira-Rio, do outro lado. Mas a distância é longínqua, que você... Não dá para desvencilhar a ideia de você olhar de um lado e saber se é um animal ou uma pessoa. E aquela pedra ela sai igual uma pirâmide, sai do leito da água e ruge a correnteza do Rio São Francisco. E no lado do porto tem pedras assim gigantescas, cara, a serra, que nasce da água, do leito do rio, e parece uma tábua, porque tem rachaduras gigantes, cara. E lá em cima tem um matinho, assim, um limbo, sabe? É uma coisa impressionante, eu achei. Então, de 89, eu estava em São Paulo. Entendi. Aí em São Paulo, tu ainda viveu com a tua família, até porque você era uma Claro. criança e tudo mais. E aí? De primeira instância, eu quero retroceder um pouquinho antes de virmos para São Paulo. A minha primeira instrução, eu sou o primeiro filho, é cuidar dos meus irmãos, pentear o cabelo das minhas irmãs, passar roupa, ferro em brasa, limpar a casa, que era queimado uma sala com verde, outra com vermelhão. Aí você tem que passar a instrução que temos, sabe? Aham. E após os 8 anos de idade, aí meu pai me instruiu a plantação, a caça e a pesca. Uma experiência maravilhosa. Meu pai já descansou, Deus o tenha, que ele seja sempre uma luz na minha vida, em todos os nossos familiares. Mas em São Paulo que eu vi que era serviço pesado, muito pesado. Bater pá, depósito de material para construção. Mesmo que eu tinha 17, 18 anos, depois de uns dias, eu já sei que, cara, é realmente pesado, serviço pesado, braçal. Mas aí depois eu vi que é necessário toda essa experiência. Aí eu casei, constituí família. Em 93, a minha família saiu de São Paulo e foi para Ibotirama, perto de Bom Jesus da Lapa, lá onde uma irmã minha descansou por opção. Enfim, porque ela teve coragem, eu digo opção, ela teve coragem de desistir da vida. Então eu não posso ver uma pessoa assim como covarde, se tratando da minha família, principalmente. Eu já refleti muitas vezes e eu rezo por ela. E, enfim, aconteceu que aí eu tenho uma filha aos 28 anos do meu casamento, em 7 anos, mas após os 6 anos, criou uma ciumeira muito boba e a gente muito novo. Cara, eu sofri pra burro quando separei. Foi a primeira vez que eu sofri por uma mulher. Quando falava assim, a minha tia, fui morar na casa dos meus parentes de segundo grau. A minha tia também já descansou, a tia E aí Edna, tu Deus ficou, o quando tenha. tu se separou, tu ficou sem casa, teve que morar com teus parentes. Aí eu fui morar com meus parentes. Tu trabalhava de quê nessa época aí? Cara, eu trabalhava em serviços automotivos, tive a oportunidade
De 94 até 2000, eu trabalhava com serviço automotivo, adoro demais. Mas fazendo o quê? Consertando o carro? Sim, mas de outra forma. Porque eu trabalhei nas empresas, era terceirizado o patrão, então eu tive a oportunidade de trabalhar Ford, Fiat, Volkswagen, GM e Grupo Caoas. Então eu procurei me especializar em todo tipo de serviço, já que é um grupo de pessoas, digamos que assim, na Cotabiano Veículos, na Alameda Olga Barra Funda, Barra Funda eu falo metrô Barra Funda mesmo. Tem o Memorial da América Latina, o prédio Diário Oficial, atrás tem isso, Cotabiano Veículos. Não sei se está ainda desse jeito. Existe. Então, Não sei se está lá, mas existe. isso. Daí eu tive a oportunidade de aprender a limpar vidro, que foi o primeiro dia. Meu braço estava com aquele negócio que na época era o presidente Lula, eu acho, aí ele tava com bursite. Aí, não, Ler, para ele era Ler. Aí para mim eu fui no médico, cara, tô com muita dor, ele falou, é bursite. Ele falou, mas o que é isso? Aí ele explicou que era igual ao do presidente, eu falei, mas por que dele é Ler? Aí ele falou, lesão por esforço repetitivo, sabe? Foi muito hilário isso. Cara, aí naquele dia era só limpar vidros, mas 3 boxes, 4 boxes de limpeza de carro, lavagens simples, completa com motor, porque passa-se, vamos supor, um concessionário tem um numerário de recepcionista. Qualquer tipo de serviço que um proprietário queira no seu carro, ainda que esteja na funilaria, tem que passar pela lavagem. Vai trocar o para-brisa, passa pela lavagem. Ele vende e ganha com isso. E aí eu tive a oportunidade de... Foi assim que tu começou nessa indústria? Exatamente. Tá, lavando coisas. Exatamente. Depois eu cheguei a um grau de ser preparador de veículos novos. Agora já sou habilitado. Minha primeira carta é de 99. Hoje ela é AD. Está vencida por 2 anos pela situação que me é inerente, mas é uma coisa que qualquer hora vai dar certo, de deixar legal, né? Mas, enfim, todo tipo de serviço. Aí o último no encargo da minha carteira, preparador de veículos novos, eu estava na Toriba Veículos, indo da Lapa para o Morro Grande, a Avenida Edgar Facor com Fuad Lutfala. Pô, tua memória é boa. Não, assim, muitas coisas eu posso assim ter que refletir, mas o fato é que tudo isso é fato. Então, não sei se a minha memória é boa. Não, me Mas parece eu boa, sou né? feliz pela memória que tenho.